Mateus capítulo 8, versículo 27. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Nessa passagem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, nós vemos aqui nesse contexto onde esse versículo está inserido, Jesus Cristo estava colocando à prova aqueles que estavam o seguindo, ou seja, ele estava testando se verdadeiramente as pessoas estavam dispostas a estar acompanhando Jesus, seguindo a Jesus Cristo. E aqui nesse texto nós vemos dois tipos de pessoas, e eu vou focar aqui apenas no segundo tipo que nos foi mostrado aqui. Mas o contexto, o objetivo aqui, melhor dizendo, não é te mostrar o tipo de pessoa que estava querendo seguir Jesus. É extrair aqui uma reflexão, um ensino para você aplicar na sua vida diária. Aqui nesse texto, em Mateus 8, versículo 22, eu acho que no início aqui eu falei versículo 27, se eu falei me perdoem, aqui é Mateus 8, 22 e não 8, 27. Aqui nesse texto está dizendo que Jesus disse a uma pessoa que estava querendo seguir-lhe: me siga e deixe os seus mortos o sepultar os seus próprios mortos. Vamos ver aqui um versículo anterior para ver o que estava acontecendo. E outro dos discípulos de Jesus Cristo disse a ele: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Aqui nós vemos uma pessoa que ela tinha no coração um desejo de seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas essa pessoa, assim como eu e você, ela tinha uma vida social. Ela possuía família. Conforme nós vemos aqui, o pai dessa pessoa tinha falecido. E esse discípulo de Jesus, que a Bíblia não cita o nome, ele estava com desejo de seguir Jesus, mas também ele tinha amor pelos seus familiares, inclusive pelo seu pai. E ele pediu a Jesus Cristo: Senhor, eu quero te seguir, mas por favor me permita ir sepultar primeiramente o meu pai. E é daí que vem essa resposta que nós vemos aqui no versículo 22, capítulo 8 de Mateus. Jesus respondeu para ele: me siga e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Esta passagem aqui, o contexto dela é direcionado diretamente para a disposição das pessoas estarem seguindo a Jesus ou não. Mas nós podemos extrair aqui vários ensinos e aplicar aqui vários ensinos para várias áreas de nossas vidas. Vamos refletir um pouco aqui de forma detalhada nesse versículo 22, nas palavras de Jesus. Primeiramente ele disse: segue-me. É o que ele quer de mim e de você e de qualquer pessoa. Foi para isso que Deus o enviou aqui nessa terra. Para que todos nós viéssemos seguir a Jesus Cristo, pois Jesus Cristo veio representar a pessoa de Deus. Jesus Cristo disse: aquele que tem o Filho, tem o Pai. Então, para nós sermos aceitos por Deus, nós devemos aceitar o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele quer de mim e de você: segue-me. Ele quer que nós venhamos seguir a Jesus Cristo. Mas nós precisamos saber separar as coisas e interpretar as coisas. Nesse contexto aqui, versículo 22, capítulo 8 de Mateus, nos dias em que Jesus estava vivendo aqui na terra como um ser humano, quando esse texto foi escrito, naquele tempo, naquela época, seguir a Jesus representava literalmente abandonar tudo para seguir Jesus. Abandonar família, casas, terras, animais, fazendas, posses, profissões. Em um texto aqui no Novo Testamento, nós vemos Pedro falando com Jesus: Senhor, nós deixamos
tudo por sua causa, nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber como recompensa? Então, naquela época, seguir a Jesus Cristo representava literalmente abandonar tudo para seguir Jesus. Mas hoje é diferente. Hoje, seguir a Jesus significa abandonar, mas não tudo. Você não precisa abandonar a sua família e nem deve, porque Deus criou a família e a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe, nos dar bem com a nossa família. A Bíblia ensina que nós temos mordomia, dar bom testemunho na sociedade, cuidar daquilo que é nosso, ser zeloso com as coisas, ser prudente, ter sabedoria e tudo mais. Então, de que valeria todos esses ensinos que a Bíblia nos ensina para a nossa vida cotidiana se o significado de seguir a Jesus fosse abandonar tudo? Então, para nós hoje, não significa abandonar tudo, mas sim abandonar a vida de pecado, abandonar a velha natureza que a Bíblia chama de eu, o velho homem, o nosso ego, a natureza pecaminosa do homem. É claro que, para algumas pessoas específicas que eu considero a minoria da minoria, Deus exige que essas pessoas abandonem tudo para viver do ministério, viver da obra, assim como ele faz com pastores, por exemplo. Então Jesus Cristo disse para esse discípulo: segue-me. E vou repetir, ele quer que você o siga. Siga a Jesus Cristo. Nós devemos seguir a Jesus Cristo. Mas o que significa seguir o Senhor Jesus? Seguir o Senhor Jesus significa obedecer a palavra de Jesus, observar os ensinos de Jesus Cristo. Era isso que os discípulos faziam com seus mestres naqueles tempos. Eles ouviam os ensinos do mestre para colocar esses ensinos em prática. Eles ouviam a palavra e viviam, praticavam aquela palavra. É isso que Jesus Cristo quer de mim e de você, que nós venhamos segui-lo, ouvir as palavras dele, crer nele, viver e obedecer às palavras dele. Esse é o primeiro ponto. Não esquecendo que, para seguir a Jesus Cristo, assim como naqueles tempos, para seguir a Jesus Cristo era necessário abandonar todas as coisas, ou quase tudo. Hoje, para seguir a Jesus, nós precisamos abandonar a velha natureza, abandonar o pecado, porque conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, não tem como você servir dois senhores. Não tem como você servir ao Senhor Jesus Cristo, agradar a Deus, obedecer a palavra e viver uma vida de pecado ao mesmo tempo. Ou você vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. Uma coisa vai contradizer a outra, é o oposto da outra. Então ele exige isso de nós, que nós venhamos abandonar a vida de pecado. Não tem como seguir a Jesus Cristo vivendo uma vida de pecado, sendo um verdadeiro cristão. Não tem como. Tem pessoas que seguem a Jesus vivendo uma vida de pecado. Não são cristãos verdadeiros na essência. Continuando aqui a reflexão dentro do versículo 22, capítulo 8 de Mateus. Então nós vimos aqui que Jesus ele quer que nós venhamos segui-lo. E ele continua: e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Quando Jesus fala que deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, ele não estava dizendo que, literalmente, as pessoas que estavam cuidando do funeral do pai daquele discípulo, que estavam sofrendo a dor do luto, que eles eram mortos, literalmente. Essas palavras de Jesus, elas nos trazem um ensino espiritual. O que quero dizer com isso? Os mortos são aqueles que escolhem não seguir a Jesus Cristo por outros motivos. Jesus Cristo falou uma certa vez com seus ouvintes:
as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é também, além de outras coisas, comparada com o pão, um alimento. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Ela sustenta e fortalece o nosso espírito. E ela nos dá vida, conforme Jesus Cristo falou. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras são espírito e vida. Portanto, quem não tem a palavra de Deus, quem não se alimenta das palavras do Senhor Jesus Cristo, que são as palavras do próprio Deus, conforme Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um. Eles estão em concordância, eles agem em união. Quem não tem as palavras do Senhor, a palavra do Senhor, não tem a luz da vida, não tem a vida em si. Uma certa vez, um dos líderes religiosos ali de Jerusalém, chamado Nicodemos, foi se encontrar com Jesus Cristo. Ele era um grande mestre da lei, um grande conhecedor da lei. Se fosse nos dias de hoje, seria um teólogo de alto nível de conhecimento. E ele foi conversar com Jesus. E Jesus Cristo falou, você é um mestre da lei, você é um mestre em Israel e não sabe essas coisas, não entende essas palavras? Jesus Cristo, nos seus ensinos, ele fala de coisas espirituais, usando linguagens da terra, para que nós venhamos entender. E nesse diálogo com Nicodemos, Jesus Cristo fala, é necessário você nascer de novo. E é isso que nós precisamos, nascer de novo. Mas sem a palavra de Deus, não tem como sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus age em conjunto com o seu poder, com a atuação do seu Espírito Santo e as palavras de Jesus. É tudo em conjunto. Não adianta você ter a palavra e não ter o Espírito Santo agindo e o poder de Deus. Não adianta também você ter o poder de Deus, o Espírito Santo agindo, e não ter o conhecimento da palavra, pois você vai cair em erros, escândalos. Então nós temos que ter o conjunto, a combinação. O Espírito de Deus agindo em nossas vidas, o poder de Deus e a palavra. Jesus Cristo falou uma vez para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a essência é a palavra. O que vai te dar vida é a palavra. Para o seu corpo manter-se saudável, para você se manter saudável e vivo, você precisa se alimentar todos os dias, várias vezes ao dia. Tomar líquidos, água, sucos, um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar. Se você não fizer isso, o seu corpo vai definhando, ele vai ficando doente, fraco, até você morrer, perder a vida. Espiritualmente falando, é assim que acontece. Se você não se alimentar da palavra, você se torna um morto espiritual. E Jesus Cristo falou, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então Jesus Cristo está te chamando para segui-lo e quer que você tenha vida, e vida em abundância. Vida primeiramente, acima de tudo, vida em espírito, uma nova criatura em Cristo Jesus, vida espiritual. E as demais coisas aqui da terra nos serão acrescentadas, conforme ele nos ensina aqui também nesse Evangelho de Mateus. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são necessárias para vocês viverem aqui na terra, lhes serão acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6.
por volta ali do versículo 30, 31, 32, por aí. É isso que Jesus Cristo está querendo de nós e é essa mensagem que eu deixo para você hoje. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Não seja um morto espiritual. Siga a Jesus, ouça as palavras de Jesus e obedeça. Viva as palavras de Jesus para que você tenha vida, vida em abundância e vida eterna. Se essa palavra trouxe edificação ao seu coração, eu te peço, por gentileza, deixe o seu like e fique à vontade para fazer os comentários. Se você crê nessa palavra, faça um comentário aí para interagir no vídeo. Deixe escrito: eu tenho vida em Cristo Jesus. Eu sigo ao Senhor Jesus. A palavra de Deus é o meu alimento. Deixe aí os comentários. Te agradeço por sua participação. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.